Capítulo 5. Progredindo na vida. Você deve se livrar até do último vestígio da antiga ideia de que existe uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. A substância inteligente, que é e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida. Cada coisa viva deve continuamente procurar ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. Uma semente deixada cair na terra ativa-se, e nesse processo da vida produz centenas de sementes mais. A vida, pela vida, está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência é regida sob esta mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, é necessário pensar em outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de um outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão que nos leve sempre para o saber mais, o fazer mais, o ser mais. Para saber fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realização plena. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade para tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro. É a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando expressão plena. A substância viva está sujeita a esta lei, inerente a toda a vida, permeada com o desejo de viver mais, e por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância deseja viver mais através de e em você. Consequentemente, ela quer que você tenha todas as coisas que pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele assim o quer, porque poderá se expressar mais e melhor através de você. Se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar essa expressão, ele poderá viver mais em você se você tiver o domínio ilimitado dos meios de vida. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é cúmplice de seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isto é verdade. No entanto, é essencial que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não um mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental e espiritual, de que é capaz sem excessos. Você não deseja ficar rico para viver solidamente, para satisfazer os instintos animais. Isso não é vida, mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida. Ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo, um impulso normal e saudável. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar ambição e ofuscar os outros, ao se tornar mais famoso. Todas essas coisas são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com sua sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros, sacrificar-se para salvar a humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são somente uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes. Você quer ficar rico a fim de que possa comer,
beber, alegrar-se, quando for a hora de fazer estas coisas, a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas, possa ver terras distantes, suprir sua mente e desenvolver seu intelecto, a fim de que você possa amar o outro e realizar coisas boas, e possa fazer sua parte ajudando o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada disso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que qualquer outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir essa riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando a riqueza e mais vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para lhe dar. Você deve começar livrando o seu pensamento da competição. Você deve criar para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagem. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar a prosperidade do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter. Você deve se transformar num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta às indicações do parágrafo acima. E posso dar uma explicação aqui. Os indivíduos desse tipo, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem assim puramente por sua extraordinária habilidade em competir, e às vezes por eles relacionarem-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral e na evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes no supremo trabalho necessário de sistematização e da organização da indústria produtiva. Por fim, seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos, mas seus dias estavam contados. Organizaram a produção e foram logo sucedidos pelos agentes da multidão, que organizaram o maquinário da distribuição. Foram como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Fizeram sua parte necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu também os liquidou. E deve-se bem dizer que eles nunca foram realmente ricos. Um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrou que foram realmente odiados e desprezados. Riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje e amanhã serão de outros. Lembre-se que se você vai se tornar rico de um modo científico e de maneira correta e adequada, você deve progredir inteiramente, despido do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar, por um momento sequer, que a fonte de suprimentos é limitada. Logo que você comece a pensar assim, todo o dinheiro estará em risco de passar ao controle dos outros. E você terá de valer-se de seus direitos nos tribunais de justiça para proteger seus ativos. No momento que você deixa sua mente cair para a competição, seu poder de criação cessa por um tempo. E o que é pior, você provavelmente bloqueará as ações criativas que você no começo havia iniciado. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouros nas montanhas da Terra ainda não trazidos à luz. E saiba que se não houvesse mais, estaria sendo criado pela substância inteligente para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você necessita virá,
mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe a fonte visível. Olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem sequer por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações, com medo que conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para os outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa, e a fonte é ilimitada. Concentre-se nesta afirmação. 1. Existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada no pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma a coisas em seu pensamento. E imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Capítulo 6. Como a riqueza vem até você. Quando eu digo que você não necessita fazer negócios acirrados, não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio, ou que você está acima da necessidade de negociar com os seus companheiros. Eu afirmo que você não precisará tratar com eles desonestamente. Você não tem que pegar algo em troca de nada, mas tem de dar a cada pessoa mais do que você recebe. Você pode não lhes dar mais em valor monetário do que ganhou deles, mas você pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário advindo da coisa que obteve deles. O papel, a tinta ou outros materiais usados para a confecção de um livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles, mas se as ideias sugeridas por ele trouxerem milhares de dólares, você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam. Deram-lhe um valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro. Vamos supor que eu tenho um quadro de um grande artista, o qual em uma sociedade desenvolvida é avaliado em milhares de dólares. Eu mostro a um selvagem, e com minhas habilidades de vendedor convenço-o a trocar um fardo de peles de menor valor pelo quadro. Eu realmente estou enganando-o, porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro. Não lhe atribuí nenhum valor utilitário. Não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que por suas peles eu lhe dou uma ferramenta no valor de R$50. Ele terá feito então um bom negócio. A ferramenta tem utilidade para ele. Vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimento. Acrescentará algo em sua vida, de certa forma o fará rico. Quando você sai do plano competitivo para o plano criativo, você pode sondar suas negociações mais atentamente. E se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa que não acrescente algo mais à sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca, você deve parar. Você não precisa enganar ninguém no negócio. E se você estiver em um negócio que precisa enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Dê a todos mais em valor utilitário do que você recebe deles em valor monetário. Então você estará acrescentando algo à vida no mundo a cada negociação. Caso você tenha pessoas trabalhando para você, você deve obter delas mais valor em dinheiro do que aquilo que você os paga com salários. Mas deve organizar seu negócio baseado no princípio da prosperidade, para que cada empregado que deseje segui-lo possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer para os seus funcionários o que este audiolivro está fazendo para você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada, em que cada empregado que seja responsável possa escalar até atingir a própria riqueza. Dê oportunidade a ele. Se não souber aproveitar, a culpa não será sua.
E, finalmente, é importante frisar que não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância amorfa que permeia todo o seu ambiente que ela tomará forma no ar diante de seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir este pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem o uso das mãos, no quarto onde você está ou em outro lugar. Mas se você quiser uma máquina de costura, prenda-se à imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feita ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. Reivindique-a já como sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes, mesmo que você não saia de onde está. Pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual à sua, quanto o seu. Não esqueça por um momento sequer que a substância pensante está com tudo, e em tudo se comunicando com tudo, e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor provocou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje, e pode causar a criação de outras milhares, e vai criar, desde que as pessoas coloquem em movimento o desejo e a fé agindo de maneira correta e adequada.